Eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero te convidar a meditar comigo em Daniel, capítulo de número 9, versículo 23, que diz assim: No início das tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. Esse texto, Daniel estava há 21 dias orando, buscando a face do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que a resposta que vem de Deus para ele é que, primeiramente, ele era um homem muito amado. Existem algumas características na vida de Daniel que o fazia ser amado de Deus. E eu quero compartilhar nessa palavra do dia, lembrando apenas que nós temos novos vídeos todos os dias. Então compartilhe essa mensagem e não se esqueça de se inscrever se ainda você não é inscrito. Primeira coisa que nós encontramos na vida de Daniel é a santidade. Quando Daniel ele é levado cativo para a Babilônia, em nenhum momento ele negociou os seus valores. Em nenhum momento ele negociou a sua santidade. Ele não negociou os princípios que ele aprendeu com Deus, com seus pais, com o ensino religioso dos seus dias. Daniel, ele se manteve puro no meio de um tempo de pessoas que estavam contaminadas, dominadas pelo pecado. Segunda coisa que Daniel é visto como um homem amado diante de Deus é o discernimento que Daniel tem. Ele era sensível à voz do Senhor. Ele, a todo momento que Deus queria falar com ele entendia e buscava o Senhor. A Bíblia fala no Daniel capítulo 2 que Nabucodonosor, ele faz uma estátua, ele sonha, e ali Deus dá um discernimento para Daniel, para que Daniel pudesse interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 5, nós vemos Deus dar discernimento para Daniel, para quando a mão de Deus escreve na parede ali diante do filho do rei Nabucodonosor, e novamente Deus dá a Daniel a interpretação daquele significado. Então o que eu aprendo aqui é que Daniel ele era amado por Deus, porque ele buscava sempre discernir o que Deus tinha para falar. A terceira coisa que eu vejo na vida de Daniel, que o faz ser amado por Deus, é a sua constância. Daniel não era uma pessoa que, de acordo com as circunstâncias da vida, estava bem ou mal. Daniel enfrentou muitos desafios da sua fé, mas em nenhum momento ele negociou aquilo que ele acreditava. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Não importava o decreto que era contrário à sua fé. Ele não deixou de buscar ao Senhor. Ele não era levado por ventos de sentimentos e problemas que estavam à sua volta. Tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, Daniel ele permanecia fiel. Ele permaneceu orando ao ponto de ser lançado na cova dos leões. E nós vemos ali um grande livramento diante de Deus por causa da vida deste homem. E isso eu aprendo, que o livramento foi apenas a mão de Deus se manifestando por amor de alguém que ore. Por isso eu quero abrir um parêntese e quero te convidar a orar mais, buscar mais ao Senhor enquanto é tempo. A quarta coisa que eu quero destacar nessa palavra do dia é que Daniel ele tinha intimidade com Deus. Deus podia se revelar para Daniel, que Daniel tinha o desejo no seu coração de conhecer mais de Deus. Daniel, ele não estava sempre contente no nível espiritual que ele estava. E a prova disso é que ele orava cada dia de forma constante, buscando força, buscando renovo, buscando novas experiências. E quando Daniel se viu diante de um problema que aos olhos humanos era impossível, ele buscou então em oração um entendimento, buscando através de oração, através de jejum, respostas de Deus. Isso nos ensina que Daniel ele não negligenciava a sua vida espiritual. Daniel ele cuidava da intimidade que ele tinha com Deus. Ele não abria mão de falar com Deus para estar com outras pessoas. Quinta e última lição que eu aprendo com Daniel é que Daniel ele era o homem que perseverava. Daniel capítulo 12, versículo 13, Deus fala para ele: Tu, porém, vai até o fim.
Aqueles que são amados por Deus entendem o amor de Deus e desta forma sabe que o amor de Deus constrange e por mais que muitas vezes por causa das dificuldades, das angústias, tentam até mesmo olhar para trás e até pensam em parar, mas quando lembra do amor que Deus derramou sobre a sua vida, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, logo então o fogo no seu coração volta a arder, se posiciona novamente e continua caminhando com Deus, buscando a cada dia mais força, mais ânimo, mais vigor, porque deseja ir até o fim. Daniel, ele não negociou a sua fé. Daniel, ele suportou as provações. Por muitos momentos da sua vida, Daniel teve a sua fé provada, teve as dificuldades, assim como todos nós temos, e eu quero te lembrar que assim como Daniel venceu em oração, você também pode buscar ao Senhor, pode dobrar os seus joelhos, pode clamar ao nome de Jesus com a certeza que Ele vai te ajudar em suas fraquezas. Daniel era um homem assim como eu e você, mas a diferença de Daniel, que muitas vezes nós não temos na nossa vida, é o desejo pela intimidade com Deus, é o desejo e a necessidade da oração, é o desejo de estar na presença de Deus, independente daquilo que vai acontecer. Então eu vejo aqui que Daniel tem primeiramente santidade, Daniel tem discernimento, Daniel tem constância, Daniel tem intimidade e Daniel também tem perseverança. Eu quero te lembrar que é possível agradar a Deus enquanto caminhamos neste mundo. Eu sei que muitas vezes você vai passar por situações complicadas e muitas vezes a sua fé será provada, assim como a fé de Daniel foi. Mas eu quero te lembrar que vale a pena ser fiel como Daniel foi. Eu quero te lembrar que quando você não abre mão das promessas de Deus, quando você não abre mão da intimidade com Deus, o Senhor, Ele sempre estará te ajudando. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Ele vai te esconder no seu pavilhão e não permitirá que nenhum mal chegue à sua tenda. Nós vemos que Daniel, ele foi ameaçado, ele foi afrontado, ele foi desacreditado, a sua fé foi confrontada, mas ainda assim Daniel permaneceu fiel. Eu quero te lembrar que vale a pena permanecer fiel diante de Deus. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá e não tardará. Daniel foi preservado das tribulações, e nós também seremos preservados de todas as tribulações que virão neste mundo. Há um lugar preparado por Deus para cada um de nós, para aqueles que perseverarem até o fim, assim como Daniel. Um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, e ali nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero te lembrar que vale a pena, há um lugar que Deus preparou para nós. Por isso, em João capítulo 14, versículo 1 a versículo 3, fala que na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, o Senhor Jesus nos teria dito, mas ele ia para o Pai, e ele voltaria para nos buscar, para que onde ele estiver, nós também possamos estar. Então permaneça firme, suporte o tempo da provação, guarde a sua santidade, busque o discernimento, mantenha a constância, aprofunde a sua intimidade e persevere até o fim. Eu quero apenas te lembrar que nós temos novos vídeos todos os dias, uma palavra de Deus ao teu coração, para fortalecer a tua fé, para animar o teu coração e te direcionar pela palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, assim Deus nos permitindo. Até mais!